Então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer hoje, nesse nosso treinamento, é a gente ter clareza da visão. Isso é, para onde a gente vai, o que a gente quer, aonde vamos chegar. Que eu chamaria do nosso alvo. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente observa que Paulo, ele não tinha a estrutura que nós temos hoje, porque ele não tinha mídia, ele não tinha meio de transporte, ele não tinha celular, ele não tinha YouTube para criar conteúdo, mas ele teve o resultado que as pessoas de hoje não têm. Aí você pergunta, como é que Paulo conseguiu fazer tanta coisa com tão pouco recurso? Porque Paulo, ele tinha um alvo. Ele sabia para onde ele tinha que ir, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia onde ele queria chegar. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa hoje aqui, nesse encontro nosso, é exatamente isso. Para onde eu vou? Estou caminhando com o Marcelo. Ele está me levando para que lugar? Para que direção? Aonde vai ser o final disso aqui? E eu preciso ampliar a visão de vocês, para a gente olhar lá para frente e assim, é essa a direção, então vamos todos para lá. Bom, a nossa visão se resume numa frase. E eu quero que vocês anotem essa frase, porque essa frase tem que arder no nosso coração até o último dia da nossa vida. A nossa visão é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a visão de Deus, esse é o propósito de Deus, e é para lá que nós vamos. Isso é. Deus quer que a gente chegue aonde? Deus quer que a gente seja semelhante ao Filho dele. Para isso nós fomos criados. Passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus quer que a gente seja uma família. Então, assim, para Deus nós não somos uma instituição, não somos uma religião, nós somos a sua família. As Escrituras dizem isso. Vós sois família de Deus. E Deus quer uma família de muitos filhos. Isso é, Deus não quer só um pequeno grupo. Deus quer centenas, milhares de pessoas servindo a Ele. Uma família de muitos filhos. Então, assim, essa frase, ela tem que arder no nosso coração. A gente tem que acordar, dormir, pensar, refletir, trabalhar em função dessa visão. E por que eu digo que é uma visão? Porque nós estamos caminhando nessa direção. Nós ainda não somos isso. Primeiro, não somos tão semelhantes a Jesus quanto deveríamos. Então temos que melhorar nisso. Por isso que eu digo que é uma visão. Marcelo, o quanto você é parecido com Jesus? Eu preciso melhorar muito. Vocês também precisam melhorar muito. Então estamos caminhando cada dia mais próximo dessa similitude. Cada dia que passa, eu quero ser mais parecido com Jesus. Somos uma família? 100% ainda não. Estamos trabalhando nisso. Por que não somos ainda 100%? Porque nossos vínculos ainda são superficiais. Porque talvez no momento de dificuldade não estaremos dispostos a fazer algum sacrifício muito grande por alguém desse grupo. Porque o nosso relacionamento, ele ainda não é diário. E quando a gente pensa em família, a gente pensa em alguém do qual a gente tem vínculo, a gente se preocupa demais, a gente quer sempre presente na nossa vida, porque isso é a ideia de uma família. Quando você pensa em uma família, você pensa, vir na minha casa aos domingos para todo mundo comer, ligar porque está com saudade. Você não liga para o irmão quando você está com saudade? A família é quando você vê, fulano não chegou em casa, não dormiu em casa essa noite. E aí fica todo mundo desesperado, porque cadê ele? Não dormiu, já ligou, tentou, procura, vamos ver. Porque se agem assim, porque é uma família. Talvez você, por um parente próximo, um irmão seu de genético, né, um irmão biológico, você faria um sacrifício financeiro, e talvez por irmão da igreja ainda não faria. Então, na verdade, nós caminhamos em direção de ainda nos tornarmos uma família. Estamos aprendendo isso, trabalhando para aumentar nossos vínculos, sendo cada vez sensível à dor do nosso irmão. Estamos construindo relacionamento ao ponto de ligar, não por uma obrigação, mas porque sente saudade, tem vontade de conversar, de estar junto. Então é isso que nos leva a despertar cada dia, evoluir cada dia nesse propósito. E uma família de muitos filhos, nós ainda não somos muitos filhos. Talvez quando nos tornarmos 300 pessoas, nos tornarmos 3.000 pessoas, 30.000 pessoas, aí vamos dizer, não, realmente nós somos uma família de muitos filhos. Então, essa é a nossa visão, é para essa direção que nós vamos, é para esse lugar que Marcelo quer me levar.
E aí a gente precisa ter essa visão, porque além de nós caminharmos nessa direção, a gente tem que levar as pessoas para essa direção também. Sabe? Levar essas pessoas para esse objetivo. Isso é, quando você conhece alguém, você evangeliza alguém, você fala do amor de Deus para alguém, essa pessoa quer Jesus, você já olha para ela e já começa a entender, eu preciso levá-la a ser parecida com Jesus, eu preciso trazer essa pessoa para perto para ter vínculo conosco, para se sentir como família, e eu preciso que essa pessoa entenda que em algum momento Deus quer que ela também seja um canal para salvar a família dela, os amigos, e não é só você que salva, ela também vai ser um instrumento para salvar outros. Então, quando isso está claro na nossa cabeça, todo momento, toda oportunidade, todas as pessoas que nós conhecemos, que nos aproximamos, isso vai arder no nosso coração para levar as pessoas para esse nível. Isso é muito importante, porque para a gente não se perder. Tem pessoas que começam a obra e no meio do caminho elas se perdem, porque elas perdem o alvo. Mas se esse alvo é seu, não, é do Senhor. Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para ser parecido com ele. Deus queria uma família. Só você vê o tempo todo Jesus falando, vós sois irmãos. Jesus se refere a Deus como pai. Isso é, por que ele diz o tempo todo? Tudo que pedis ao Pai, querendo recebereis, Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feito. O tempo todo ele está falando de pai. O que Jesus queria construir na vida dos seguidores? Olha, eu quero que vocês vejam a Deus como pai. Você é meu pai, o que vocês são, meus irmãos. Então a gente precisa entender isso. Então a primeira etapa desse treinamento aqui, a gente tem essa clareza. A gente vai falar disso várias vezes, em vários encontros, nas nossas reuniões, no treinamento. E é o que vocês também têm que reproduzir para as pessoas, para que elas entendam, ó, se você quer caminhar conosco, é para lá que a gente vai. Nessa direção que nós estamos seguindo. Eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero amar como Jesus, eu quero ser humilde como Jesus, eu quero servir como Jesus, eu quero dar minha vida como Jesus, eu quero ir para a cruz e suportar as pessoas quando me crucificarem como Jesus suportou. Eu quero amar o pecador como Jesus amou. Eu quero olhar para as pessoas sem nenhum interesse como Jesus também fez. É isso que tem que estar no nosso coração.